Olá, tudo bem? De volta aos nossos estudos, né? Para nossa aula 5. Quero dizer que nós já estamos chegando quase, à metade da lei orgânica. Quero dizer também, sei da dificuldade, sei o quanto é difícil, mas não pare, não desista, porque quem estuda muda de vida. Tenha certeza disso. Vamos lá? Continuar as nossas aulas? Olha lá, diz, subseção 2ª, dos princípios e preceitos aplicáveis à administração pública. Artigo 87. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e também é o seguinte: 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, observada as seguintes limitações. A linha A. No âmbito de cada poder do município, o cônjuge, o companheiro e o parente consanguíneo até 3º grau civil de membros ou titulares do poder e de dirigentes superiores de órgãos ou entidades da administração direta, indireta ou fundacional não poderão, a qualquer título, ocupar cargo ou função gratificada, esteja ou não o cargo ou a função relacionada. A superior hierárquico, que mantenha referida vinculação de parentesco ou afinidade, salvo ser integrante do respectivo quadro de pessoal em virtude de concurso público de provas ou de provas de títulos e funções temporárias de confiança imediata. B. É vedado a qualquer servidor o exercício de cargo, emprego ou função sobre as ordens imediatas de superior hierárquico, de que seja cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, até, grifem aí, o 3º grau. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, respeitada a proibição prevista nas alíneas A e B do inciso anterior. 3. O prazo de validade de concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. 4. A administração municipal realizará nas áreas onde houver necessidade, concurso público. 5. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. 6. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por livre nomeação ou por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 7. É garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical. 8. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. 9. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. 10. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, observadas as seguintes normas: a.
realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública. B. Contrato improrrogável com prazo máximo de 1 ano, vedada a recontratação. C. Proibição de contratação de serviços para realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos. 11. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal somente poderão ser fixados ou alterados por lei, grife aí, lei específica, observada a iniciativa privativa de cada poder, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 12. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes do município, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratórias, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie do prefeito municipal. 13. A lei assegurará aos servidores municipais isonomia, igualdade de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder, ou entre os servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. 14. É vedada a vinculação individual ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior. 15. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 16. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 12 e 15 deste artigo e os artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. 17. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, grifem, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso disposto nos incisos 12. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor e outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 18. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 19. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 20. Somente, grifem aí, por lei específica, poderá ser criada autarquia, grifem e autorizada a instituição de empresas públicas de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, na fundação, definir as áreas de sua atuação. 21. Depende de autorização legislativa a transformação, fusão, cisão, incorporação, extinção e privatização
e, em cada caso, a criação de subsidiário das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer deles em empresa privada. 22. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Parágrafo 1º. A administração municipal fica obrigada, nas licitações, sob as modalidades de tomada de preço e concorrência, a fixar preços teto ou preços base, devendo manter serviço adequado para o acompanhamento permanente dos preços e pessoal apto para projetar e orçar os custos reais das obras e serviços a serem executados. Parágrafo 2º. Os atos administrativos de efeitos externos deverão ser obrigatoriamente publicados no órgão oficial do município, como condição de eficácia. Parágrafo 3º. A publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida. Artigo 87-A. Fica proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para cargo em comissão, incluindo os de natureza especial, de pessoa que tenha sido condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nos seguintes casos: 1. Atos de improbidade administrativa. 2. Crimes. A. Contra a administração pública. Crimes. B. Contra a incolumidade pública. Crimes. C. Contra a fé pública. Crimes. D. Hediondos. Crimes. E. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Crimes. F. De redução de pessoa à condição análoga à de escravo. Crimes. G. Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade. Crimes. H. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Parágrafo 1º. Na mesma proibição do caput do artigo 87-A, incidem aqueles que tenham 1. Praticado atos causadores de perda do cargo ou emprego público. 2. Sido excluído do exercício da profissão por decisão sancionatória judicial ou administrativa do órgão profissional competente. 3. Tido suas contas relativas ao exercício de cargo ou função públicas rejeitadas por irregularidades insanáveis, que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente. Parágrafo 2º. Não se aplicam as vedações do caput do artigo 87-A e parágrafo 1º quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo. Então, grifem aí, né? Quando o crime tenha sido culposo ou de menor potencial ofensivo. Artigo 87-B. Deixam de incidir as vedações do artigo 87-A, parágrafo 1º, depois de decorridos 5 anos da 1. Extinção da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvição pela instância superior, que retroagirá para todos os efeitos. 2. Decisão que tenha ocasionado a exclusão do exercício profissional, a perda do cargo ou emprego público. 3. Rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas. Ou 4. Cessão dos efeitos da suspensão dos direitos políticos. Parágrafo 2º. O nomeado ou designado
antes da posse, declarará por escrito, sob as penas da lei, não incidir em qualquer das hipóteses de vedação prevista em lei ou nesta emenda. Parágrafo 3º. A veracidade da declaração será constatada mediante a exigência e análise, no mínimo, das seguintes certidões ou declarações negativas. Então, devem ser apresentadas lá as seguintes certidões, declarações. 1. Da Justiça. Então, tem que apresentar as declarações da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho e Justiça Militar. 2. Do Conselho ou órgão profissional competente, constando a informação de que não foi excluído do exercício da profissão. 3. Dos entes públicos em que tenha trabalhado nos últimos 10 anos, constando a informação de que não foi demitido ou exonerado a bem do serviço público. Parágrafo 4º. As certidões ou declarações negativas de que trata o inciso 1º do parágrafo 1º deste artigo devem ser emitidas pelos órgãos com jurisdição sobre o domicílio do nomeado ou designado. Artigo 88. Os poderes executivo e legislativo deverão publicar no órgão oficial local ou em jornal de maior circulação do município, grifem por favor, anualmente, a relação de seus funcionários, cargos que ocupam e a data de admissão. Parágrafo 1º. O município publicará, grife de novo, anualmente, no mês, grife agora, de março, relação completa dos servidores lotados por órgão ou entidade, em cada um dos poderes, indicando o cargo, a função e o local de sua atividade, para fins de recenseamento e controle, inclusive dos ocupantes de cargos de provimento em comissão. Parágrafo 2º. A não observância do disposto no incisos 2º e 3º do artigo 37 da Constituição Federal implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. Semestralmente, grifem, semestralmente, a administração direta e indireta publicará no órgão oficial do município relatórios das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos de divulgação. Parágrafo 4º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter, grifem aí, educativo, informativo ou de orientação social, guardando o sentido de prestação de contas, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal, de autoridade ou de servidores públicos, ainda que custeada por entidade privada. Artigo 89. O prefeito fará publicar 1. Grifem, mensalmente, o balancete resumido da receita e da despesa. 2. Grifem, mensalmente, os montantes de cada dos tributos arrecadados e dos recursos recebidos. 3. Grifem, anualmente, até, grifem de novo, 15 de março, pelo órgão oficial do município, as contas da administração, constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais, em forma sintética. Artigo 90. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente 1. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica
externa e interna da qualidade dos serviços. 2. O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, inciso 10 e 33 da Constituição Federal. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Parágrafo 1º. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 2º. Os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento, serão estabelecidos em lei federal. Parágrafo 3º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 5º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre 1. O prazo de duração do contrato. 2. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes. 3. A remuneração do pessoal. Parágrafo 6º. É vedada, entendemos, é proibido, a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 40. Esse artigo ele foi alterado em 2009, porque ele fala a respeito de previdência, ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Carta Magna, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 7. O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até, grife aí, o segundo grau, e coloque em numeral, segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com o município, subsistindo a proibição até, grife aí, 6 meses, coloque em numeral, após fim das respectivas funções. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei federal, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Parágrafo 9º. O número de funcionários públicos do Poder Executivo Municipal atenderá ao disposto no artigo 169 da Constituição Federal, artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias e artigos 19, inciso 3º e 20, inciso 3º, alíneas A e B da Lei Complementar 101 de 2000. Essa é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 91.
Observadas as demais normas desta lei orgânica, cada entidade da administração indireta terá uma de suas diretorias ou órgãos equivalentes na área administrativa e de pessoal, ocupada por servidor com pelo menos 12 meses de vínculo. Artigo 92. Todos têm direito a receber dos órgãos e entidades municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo, grife aí, máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, que retardar, sonegar ou prestar informação incompleta, incorreta ou falsa. Artigo 93. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxa: 1. O direito de petição aos poderes públicos do município em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 2. A obtenção de certidões em quaisquer repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor. No mesmo prazo, se outro não for fixado pela autoridade ou requisitante, deverão ser atendidas as requisições judiciais. Artigo 94. Os atos administrativos deverão ser obrigatoriamente motivados, como condição de sua validade, considerando-se os motivos indicados relativamente a cada um como determinantes de sua produção. Subseção 3ª, dos servidores públicos. Agora uma parte muito gostosa de estudar, interessante, que é para aquilo que está sendo preparado, né? Ser um servidor público. Então vamos lá. Artigo 95. O município de Ponta Porã instituirá planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas, os quais serão regidos pelo regime jurídico estatutário. Artigo 96. São direitos dos servidores públicos, entre outros: 1. Salário mínimo fixado em lei, capaz de atender às suas necessidades vitais, básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. 2. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 3. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 4. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. 5. Salário e família pago em razão do dependente do servidor de baixa renda nos termos da lei. 6. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais, facultadas a compensação de horários e a redução da jornada. 7. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. 8. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% do normal. 9. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, vedada a contagem em dobro pelas férias não gozadas. 10. Licença gestante sem prejuízo do cargo e da remuneração, com a duração de 120 dias, facultado à servidora requerer sua prorrogação por 60 dias. 11. Licença paternidade nos termos fixados em lei. 12. Proteção do mercado de trabalho da mulher
mediante incentivos específicos nos termos da lei. 13. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 14. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. 15. Proibição de diferença de salários, de exercícios de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 16. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalho portador de deficiência. 17. Desculpa aí, gente. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 18. Adicionais por tempo de serviço, na forma que a lei estabelecer. 19. Licença sem vencimento, licença para tratamento de saúde e licença por motivo de doença de pessoa da família, na forma da lei. 20. Assistência e previdência sociais, extensivas aos dependentes, ao cônjuge. 21. O mês de abril de cada ano será considerado como data base para a concessão de reajuste de vencimento dos servidores públicos municipais e o índice a ser utilizado para tal concessão terá como valor de referência o oficialmente anunciado pelo governo federal. 22. A gratificação natalina dos servidores municipais poderá ser concedida anualmente em 2 parcelas, sendo que a primeira parcela será no mês de junho e a segunda parcela será, olha lá, grifem, até o dia 20 de dezembro de cada ano. Parágrafo único. O direito previsto no inciso 10 deste artigo também será exercido pela mãe adotiva, nos termos da lei. 97. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as disposições do artigo 38 da Constituição Federal. Artigo 98. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores eleitos por seus pares e designados pelos respectivos poderes. Parágrafo 1º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 2º. Lei do município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Artigo 99. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º. Grifem, por favor, por invalidez permanente, a invalidez permanente, sendo os proventos, nesse caso, proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Agora, grifem aí de novo, compulsoriamente, grifem aí, 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 3º. Grife aí, voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições: a. 60 anos de idade e 35 de contribuição se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição se mulher. 65 anos de idade se homem e 60 anos de idade se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria e as pensões por ocasião de sua concessão não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados nos termos definidos em leis complementares os casos de servidores: 1. Portadores de deficiência; 2. Que exerçam atividades de risco; 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A do artigo 40 da Constituição Federal, que eu já disse que ela foi alterada, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, grife aí, e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal e desta lei orgânica, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7. Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no parágrafo 3º. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de iniciativa com remuneração de cargo acumulável, na forma da Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12.
Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. O município, desde que institua regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar, de que trata o parágrafo 14, será instituído por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado ou disposto no artigo 202 e seus parágrafos da Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15, poderá ser aplicado ao servidor que tiver interessado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. O servidor de que trata este artigo, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3º, a linha A, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, contidas no parágrafo 1º, 2º. Parágrafo 19. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 20. A contribuição prevista no parágrafo 18 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Artigo 100. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo: 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 100. Sempre que pagos com atraso, os vencimentos dos servidores públicos municipais sofrerão atualização pela incidência do índice oficial de juros e de correção monetária, devendo o município, nesta hipótese, efetuar o pagamento desses valores no mês subsequente ao da referida ocorrência. Artigo 102. Ao servidor público eleito para o cargo de direção sindical, são assegurados todos os direitos inerentes ao cargo, vedada a dispensa a partir do registro da candidatura até um ano após o término do mandato, ainda que na condição de suplente, salvo se ocorrer demissão nos termos da lei. Parágrafo único. São assegurados aos mesmos direitos até um ano após a eleição aos candidatos não eleitos. Artigo 103. Cabe ao município a implantação de sistema de previdência social, atendendo aos princípios previstos na Constituição Federal, garantida a participação dos servidores na gestão e no controle. Parágrafo 1º. A inscrição na entidade de previdência do município é compulsória, obrigatória, no caso de cargo de provimento efetivo, para os cargos comissionados no regime geral da Previdência Social. Parágrafo 2º. O cônjuge ou companheiro de servidor e o cônjuge ou companheiro de servidor segurados são considerados seus dependentes e terão direito à pensão previdenciária na forma da lei. Parágrafo 3º. As contribuições sociais do município e as de seus servidores para o sistema de previdência e assistência serão devidas na forma e percentual fixados em lei. Parágrafo 4º. É garantida assistência gratuita aos filhos e dependentes do servidor municipal desde o nascimento até 5 anos de idade em centros de educação infantil. 104. Artigo 104, À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verbas necessárias ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Parágrafo 2º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Parágrafo 3º. As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do tribunal que conferir a decisão exequenda determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito e autorizar a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Subseção 2ª. Dos princípios e preceitos aplicáveis à administração pública. Artigo 87. Retornamos ao artigo 87,
Bom, por hora é isso. Tchau!